Meus caros, a revista das primeiras páginas comentadas iniciam-se, como sempre, com o Correio da Manhã, que traz, nesta edição, a informação complementar sobre o triste desfecho de João Rendeiro. Diz que ele ficou de rastros com o telemóvel apreendido e que terá sido mudado de cela justamente como castigo por lhe ter sido encontrado lá um telemóvel. Ora, nada disto foi dito no dia de ontem, no rescaldo da sua morte. Bom, traz mais algumas informações, é certo, mas mesmo assim não me parece que elas sejam justificativas para o triste desfecho do bancário. Como ontem disse, há de haver muita outra coisa por saber, há de haver muita informação que ainda não foi dada a público que poderá justificar de alguma forma o triste desfecho e que não pode ter sido, obviamente, apenas o facto de ter apanhado com o telemóvel. Bom, também se soube hoje que a sua advogada rescindiu o contrato com ele, abandonou-o, porque ele lhe pedia tabaco, pedia-lhe roupas caras, calçado ortopédico, sei lá, até dinheiro emprestado lhe pedia, e a advogada tinha que pagar tudo isso do seu próprio bolso, o que ela obviamente acabou por recusar. O que deixa em aberto a questão seguinte: onde é que Rendeiro tinha o dinheiro? Pois, se ele desviou aqueles milhões todos de que é acusado, onde é que ele os guardou? Porque ele próprio, afinal, não tinha acesso a ele. Aqui está a pergunta de 1 milhão, ou neste caso de muitos milhões de euros. Porquê é que o homem deixou de ter acesso ao dinheiro que alegadamente tinha? O que é que aconteceu entretanto? Pois se ele fugiu para um país estrangeiro, com certeza que ele terá organizado meios de subsistência para poder sobreviver nesse país, não é? E com um alto padrão de vida do qual não abdicava, como parece que ter acontecido sempre. Sem ter outros elementos, a mim o que me parece é que ele deixou pura e simplesmente de ter acesso ao dinheiro, ou então o dinheiro simplesmente desapareceu. Uma de duas coisas foi, porque se ele continuasse a ter acesso ao dinheiro, ele não cometeria suicídio, meus caros. Ele esperaria por uma melhor oportunidade, até porque quem tem tantos milhões, veja-se o exemplo de El Chapo, por exemplo, consegue sempre, de alguma forma, fintar a justiça e, em último caso, até, veja-se novamente o caso de El Chapo, em último caso, tentar fugir. Ora, se ele perde o acesso a esses milhões, ou se perde os próprios milhões, se ele fica falido, aí então é que já não pode esperar rigorosamente mais nada. De qualquer forma, voltando para Portugal, tendo sido extraditado para Portugal, se fosse, sempre teria aqui uma condição de vida bastante superior àquela de que usufruía, se assim se pode chamar, lá naquela coisa na África do Sul. Aquilo nem prisão é, não é? Aquilo não é nada. Nem em África do Sul, nem em Portugal, ele pretendia ficar preso. Parece que foi esta a saída dele. Ele não queria ficar preso em lado nenhum. Bom, pelo menos até termos novas informações, parece ser esta a única conclusão para que se pode tirar do ato que ele cometeu. Em cima, a notícia do desporto diz que o Porto é campeão, claro, o Conceição admite sair, começa a ser um padrão, ele admite sair, mas depois nunca sai. A equipa vencedora não se mexe, ele iria para onde também? Depois aqui em baixo, aquela notícia que eu não consigo comentar, 492 vezes abusado, um homem que tinha 2 famílias e batia nas mulheres. Bom, apanha 9 anos de cadeia. O que eu pergunto é, o que é que fazem os assistentes sociais num caso destes, com quase 500 abusos, e nunca terá chegado aos ouvidos de nenhum dos milhares, dos dezenas de milhares de assistentes sociais que pululam por aí pelas IPSS, que fazem ganchos em toda a parte, que passam a vida a ter múltiplos empregos, conhecem milhares de situações e nunca ouviram falar de uma coisa destas. 500 abusos. É que não é um, nem 2, nem 3. Este caso devia ser do conhecimento geral. Ninguém consegue ocultar 500 abusos. Portanto, até porque chegou à justiça, não é? Mas como é que deixaram chegar a este número? 500. Como é que é possível? Como é que os assistentes sociais, que são pagos justamente para sinalizar estes casos, como é que eles deixaram passar isto? Como é que é possível, meus caros? O JN volta ao caso Rendeiro, diz que
que milhões de rendeiros estão escondidos em offshore, na mira da judiciária. Bem, a morte do fundador do BPP não trava a investigação aos bens desconhecidos, diz na notícia. Parece que foram detectados 6 paraísos fiscais com contas do ex-banqueiro. Bom, o que adensa ainda mais o mistério, porque quem tem tanto dinheiro escondido pode ser utilizado a qualquer momento, com certeza que não se suicida na prisão. No fundo, mais de metade dos hospitais do SNS em falência técnica. Meus caros, eu repito, mais de metade dos hospitais do SNS em falência técnica. Quanto mais dinheiro anunciam que injetam na saúde, mais ele desaparece, meus caros. O serviço é cada vez pior, o atendimento cada vez mais demorado, as listas de espera cada vez maiores. A maior parte dos hospitais de província não dá resposta aos seus doentes. Recorde-se que, por exemplo, na Guarda, o tempo de espera para uma consulta de dermatologia é de quase 1.400 dias, 1.391. É inacreditável o que se passa neste país, com pessoas a morrer em catadupa por falta de socorro, não é por mais nada, por falta absoluta de socorro. Para que é que nós queremos um SNS que deixa morrer milhares e milhares de portugueses por ano, simplesmente porque nem sequer o chega a socorrer? É que como se não existisse nenhum SNS. É como se os hospitais pura e simplesmente não existissem. As pessoas morrem porque não são socorridas, como se estivessem num deserto qualquer em África. Isto passa-se num país que enche a boca com a convergência com a Europa. Meus caros, não há nenhum parâmetro civilizacional, nenhum a que Portugal convirja com a Europa. E mesmo aqueles poucos que são anunciados e apresentados como, por exemplo, o abandono escolar, tudo isso é falso, tudo isso é forjado. As crianças continuam a abandonar a escola, especialmente se forem de uma certa e determinada... abandonam na mesma, só que não são sinalizadas, que é para os pais continuarem a receber o rendimento social de inserção. E isto tem que ser dito, toda a gente sabe isto. Quando se diz que os alunos não abandonam a escola, é mentira. Os alunos dessa abandonam na mesma, vão uma vez ou duas por mês à escola, no máximo, e de resto não põem lá os pés. E se forem outros alunos a faltar, marca-se falta. Se forem os alunos dessa... ninguém marca falta, porque é do interesse de todos, inclusive é do sistema, que eles não ponham lá os pés, porque cada vez que lá estão mais 2 ou 3 dias, arranjam problemas de toda a espécie, confusões, brigas, pancadaria, tudo quanto é negativo. Portanto, desde as direções das escolas, aos professores, aos funcionários e restantes alunos, todos têm interesse em que esses alunos dessas não ponham lá os pés nas escolas. E, portanto, os números do abandono escolar são completamente falsos hoje em dia, completamente forjados. Os alunos, especialmente esses, continuam a abandonar a escola como sempre abandonaram, só que agora isso oculta-se, mentindo às populações e até mentindo ao próprio governo. Eu, neste caso, nem aponto o dedo ao governo, vejam, eu aponto o dedo às instituições que tinham a obrigação de dizer a verdade e que ocultam este abandono escolar. Mas voltando ao SNS, pelo menos aqui no interior, ele está completamente desmantelado. Nada funciona. Então os hospitais pequenos são meras plataformas giratórias de ambulâncias, que levam os doentes de uns hospitais para os outros e de outros para outros ainda, como o caso, por exemplo, de Ceia para a Guarda, Guarda para Viseu, Viseu para Coimbra. São plataformas giratórias e nada mais. Entretanto, o tempo vai passando, os doentes são transportados e despejados de umas urgências para outras, o seu estado vai-se agravando neste processo de dança macabra das ambulâncias, como eu lhe chamo, até que finalmente chega ao seu fim. É para isto que serve o SNS no interior, para andar a transportar idosos e moribundos de uns hospitais para os outros, até que finalmente eles acabam por falecer. Ando a denunciar isto desde 2003, mas as melhoras são poucas ou nenhumas. Agora num outro registro, menos dramático, mas do caso do Festival da Canção, mas igualmente uma coisa indescritível. Bom, a população reverteu completamente a votação que até ali o júri tinha dado, a Ucrânia, que estava abaixo de meio da tabela, passa a ganhar de longe o festival.
meus caros, isto é tudo menos música, isto é tudo menos cultura, se lhe quiserem chamar, ou até entretenimento, tudo isso foi completamente subvertido. O povo, completamente intoxicado com as notícias da guerra, decidiu dar a vitória a um país, à canção de um país invadido, é certo, um país massacrado, é certo, mas isto é o Festival da Canção, não tem nada a ver com esta geopolítica, por amor de Deus. Mas como vem, e aqui se alerta para o facto da comunicação social continuar a conseguir, ainda consegue moldar completamente a mentalidade de um povo. O povo deixa-se ir pela comunicação social, seja em que parâmetro for. E aqui está a prova. Ucrânia é invadida e a sua canção ganha o festival como prémio. O que é que tem a ver uma coisa com outra? Lá está. Na mente do povo já está tudo confundido. É uma amálgama de conceitos, uma mixórdia de informação e desinformação em que se mistura tudo. A simples música, o entretenimento, uma simples canção com a geopolítica mais grave e com a guerra no momento. Uma vergonha. Diz o público que o governo abre concurso para apoio a ucranianos no valor de 11 milhões. O governo prepara-se para lançar ainda este mês um concurso de apoio a projetos de recolocação de refugiados ucranianos no valor de 11 milhões de euros. Esta verba corresponde a cerca de 1/5 do montante global de mais de 50 milhões de euros para atividades de recepção, acolhimento e integração de nacionais de países terceiros, previsto no quadro financeiro plurianual de 2021-2027, em fase de negociação com Bruxelas. Portanto, temos aqui duas coisas para comentar. Primeiro, trata-se de um concurso. Isto não vai lá sem concursos. Sem palhaçada, a coisa não vai lá. Portanto, são 11 milhões, mas é para um concurso. E esse concurso, depois, é apenas 1/5 do montante a negociar com Bruxelas. Portanto, de onde é que vem o dinheiro? O dinheiro vem todo do mesmo sítio. O dinheiro vem de Bruxelas. O governo português, a única coisa que faz é propaganda de si próprio. Mas depois, até o dinheiro para concursos de acolhimento de estrangeiros e para todo o resto das atividades, como eles chamam, atividades de integração de nacionais e de países terceiros, tudo isso acaba por vir do mesmo sítio, de Bruxelas. Meus caros, como dizia o meu saudoso pai, não temos um tostão para mandar cantar um cego. Não é, Doxa? Mais abaixo, uma pequena caixa destinada à legitimação da miséria que se passa em Portugal. Função pública, contenção salarial é tendência europeia. Portanto, meus caros portugueses, caros funcionários públicos, aguentem aí, porque a tendência na Europa é a mesma. Ou seja, vocês não têm de que se queixar, a não ser, talvez, de ganharem 1/3 de um francês, de ganharem 1/4 de um holandês, de ganharem 1/5 de um suíço ou de um alemão. Tirando isso, não têm que se queixar de mais nada, ok? Sobre o Diário do Kremlin, apenas 2 notícias. A primeira chama à primeira página as comunicações, as bases de metadados das operadoras, parece que estão sem fiscalização há 5 anos, pelo menos é o que se diz, ninguém fiscaliza aquilo, como ao fim e ao cabo também ninguém fiscaliza praticamente nada neste país, não é? Portanto, uma lei que foi revertida que vai provocar provavelmente a maior revolução na justiça criminal portuguesa de sempre, porque haverá dezenas, centenas talvez de casos que foram julgados, que foram encerrados, que as pessoas foram detidas, foram presas e afinal de contas baseadas em provas que agora são consideradas ilegais. Portanto, eu não imagino o que vai acontecer. Mas olhem, provavelmente nem vai acontecer muita coisa porque aqui em Portugal passa tudo ao lado. Não sei se os advogados estarão dispostos a voltar a visitar os seus clientes que estão presos e a dizer-lhes, olha que se calhar tu foste mal condenado, pá. Olha que se calhar com esta lei nova e aquela lei foi anulada, tu não devias estar preso. Quantos casos irão ocorrer deste tipo? Mas eu imagino que poucos. E a última é a notícia brilhante que Marcelo diz que somos beneficiários líquidos da situação internacional. Bem, esta frase, seja qual for o seu conceito e interpretação, devia levar pelo menos à prisão de quem a profere. Então Portugal é beneficiário de uma guerra, de uma invasão.
Ou estará ainda a referir-se ao Covid, a qual nos fez perder para aí 20% do nosso PIB? Não, a Covid já não é, já passou isso. É a guerra. Então nós somos beneficiários da guerra. Oh Marcelo, isto é coisa que se diga. Tu já viste isto, Doxa? E para além disso é falso. Nós só perdemos com a guerra, não ganhamos nada. Os nossos preços aumentam mais do que no resto da Europa. Olha, até a comida dela foi quase para o dobro. Apesar de nos garantirem que não dependemos da energia russa, a verdade é que a nossa energia aumenta tanto ou mais que as outras. O nosso trigo, o centeio, todos os cereais que vêm, os óleos alimentares, tudo isso está a aumentar para o dobro. Portanto, eu não sei o que é que nós beneficiamos com a guerra. Mas olhem, mesmo que fosse verdade, que nós beneficiássemos de alguma coisinha com aquela guerra, uma guerra que está a fazer milhares de mortos, alguma vez se dizia isto. E mais, um Presidente da República. Bem, em qualquer Estado de Direito, este senhor era demitido já. Eu bem sei que não há ninguém em Portugal que possa demitir o Presidente da República, a não ser em casos comprovados, um claro estado de incapacidade para exercer o cargo. E olhem, eu acho que é este mesmo o caso. Eu acho que o nosso Presidente da República revelou, sem sombra de dúvida, que não está em condições mentais, intelectuais, para continuar a exercer o seu cargo. O cargo de Presidente da República. Por mim, se dependesse de mim, ele era despedido por justa causa hoje mesmo. Obviamente, eu demitia-o. E hoje mesmo a um domingo. Afinal, o dia preferido pelo nosso ex-primeiro-ministro, engenheiro José Sócrates, para fazer as cadeiras que lhe faltavam para completar a sua licenciatura. Vivam os domingos!